No vídeo de hoje a gente vai ver sobre como nós devemos orar. E para isso a gente vai ver 12 dicas de como a gente pode orar biblicamente. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindas a Fé e Tulipas. Se você é nova aqui, seja muito bem-vinda e já se inscreve aqui no canal para você assistir mais vídeos como esse, porque o propósito desse canal é estar abençoando jovens mulheres e todos os cristãos do Brasil para que juntos nós possamos estar crescendo em semelhança ao Senhor Jesus, porque isso é a nossa missão mais importante. E hoje a gente vai falar sobre uma das partes super importantes da vida cristã, que é a oração. E esse vídeo aqui é a parte 2 de outro vídeo que acabou de lançar aqui no canal também, que é sobre esse livro Você Ora, do J.C. Ryle. E o J.C. Ryle foi um escritor incrível, tem alguns livros dele em português, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição para vocês verem, porque as palavras dele são muito boas e ele sempre traz verdades que confrontam o nosso coração e são livros que vocês precisam ler. E vai estar todos os links aqui na descrição para você adquirir os livros dele. E se você ainda não assistiu o último vídeo, o link dele vai estar bem aqui e também vai estar o link na descrição. E vai ser ótimo para você porque nele a gente fala sobre 7 razões do porquê é importante orar. E hoje a gente vai falar sobre como a gente pode orar. Uma vez que a gente reconhece que oração é importante, o que a gente faz a partir daí. Então vamos lá. Primeiro, se você é uma pessoa que você não ora, você não tem uma vida constante de oração, deixa eu te perguntar o porquê. Qual é a desculpa que você tem para não estar passando tempo em oração? Se você diz que você não sabe orar, é importante você saber que a oração é o ato mais simples da fé. Então qualquer pessoa que tem o mínimo de fé vai ter uma vida de oração. A questão é que você não precisa ser uma pessoa super estudada ou intelectual para orar. A oração é simplesmente você conversar com Deus. Então, para você ter uma conversa com alguém, você não precisa ter um conhecimento vasto sobre algum assunto. Você simplesmente tem que estar disposto a conversar com ela. Então, se você está disposto a orar, você vai fazer uma boa oração. Mas às vezes você pensa que você não tem um lugar conveniente para orar. A questão é que você não precisa de um lugar específico para orar. Você não precisa de um quartinho de oração para poder orar. Você pode orar em qualquer lugar que você estiver, desde que você esteja ali, intencionalmente, orando a Deus com todo o seu coração. Mas às vezes você diz que você não tem tempo para orar. Mas se a gente for olhar na nossa vida, a gente arranja tempo para aquilo que a gente prioriza. Então, faça da oração uma prioridade e passe a orar sempre. A Bíblia nos diz para estarmos orando sem cessar. Então, se é tempo que você precisa, você vai encontrar uma vez que você priorizar a oração. Mas e se você estiver esperando você ter fé e um novo coração para orar? A questão é que essas coisas você consegue na oração. Quanto mais você ora, mais fé você tem. E é na oração que o Senhor Deus vai transformando o nosso coração para mais parecido com o dele. E com isso dito, agora a gente vai ver 12 dicas de como nós podemos orar. Eu acho muito interessante que a primeira coisa que ele traz é: ore com reverência e humildade. A oração requer cuidado, porque na oração a gente está se encontrando com o Senhor dos Senhores e com o Rei dos Reis. Então a gente precisa ter muito cuidado de como as nossas palavras estão sendo usadas e quais palavras nós estamos usando. Olha só que interessante que diz a primeira parte do versículo de Eclesiastes 5:2. Diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. E no decorrer da Bíblia, a gente vê grandes homens de Deus que oravam sabendo onde eles estariam. Por exemplo, Isaías, quando Deus traz a visão da glória de Deus, a primeira coisa que ele fala: ai de mim, sou homem de lábios impuros. E também Jó diz que eu sou um homem de pequena conta. E também quando a gente lembra que nós viemos do pó e para o pó retornaremos, mas que o nosso Deus, ele é um Deus eterno, aí a gente lembra onde nós estamos e onde Deus está, porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Então, quando a gente sabe disso, a gente pode orar com humildade, sabendo quem nós somos, e com reverência, sabendo quem Deus é. E a segunda dica que ele traz aqui: seja espiritual nas suas orações. É muito possível, especialmente para pessoas que nasceram na igreja ou já nasceram em um lar cristão, terem costume de dizer nas orações palavras bonitas ou frases que soam bíblicas. Mas a questão é que se a gente fala essas palavras bonitas, mas sem ter o nosso coração ali,
É tudo uma oração vazia. E uma oração dessas a gente vai estar levando o nome de Deus em vão, porque nós vamos estar orando sem o nosso coração. Porque na nossa oração a gente tem que pensar, a gente tem que sentir, e a gente tem que colocar o nosso coração ali, porque senão vai ser um avião em piloto automático. E o terceiro ponto que ele traz aqui: dê um espaço especial do seu dia para oração. Uma rotina organizada ajuda a gente a ter um dia produtivo. Então, quando a gente sabe tudo que a gente tem que fazer naquele dia, a gente já vai fazendo cada coisa fazendo a seu próprio tempo. Então, da mesma forma, a gente tem que colocar um espaço especial para oração no nosso dia. E quando a gente escolhe um horário do nosso dia para que todos os dias, às 6 horas da tarde, seja o nosso tempo de oração, a gente vai fazer disso um hábito e a gente vai estar cultivando uma vida consistente de oração. E o quarto ponto: não desista. É muito comum virem alguns pensamentos que vão tentar fazer a gente deixar de lado a oração por um dia ou dois, que se torna uma semana, meses e depois anos. Então, se às vezes você pensa, não, eu já fiz a oração com a minha família, eu não preciso fazer minha oração sozinho. Ou se, não, eu acabei de voltar da reunião de oração, eu não preciso orar agora em casa sozinho. Mas a questão é que essas são mentiras que vão chegando no nosso coração e que devem estar longe, porque são mentiras do inimigo para tentar nos afastar da oração privada. Quinto ponto: seja verdadeiro na oração. A gente não precisa orar alto ou usar certo tom de voz para mostrar que a gente está com o nosso coração na oração. Mas também é ótimo quando a gente ora com paixão e fervor ao nosso Deus em oração. Mas a questão é, muitas vezes você precisa se perguntar: o que eu estou dizendo e por que eu estou dizendo? Então, quando a gente pensa nas palavras que a gente está falando, a gente vai ter o nosso coração mais engajado na oração. Sexto ponto: ore com fé. A fé é essencial para a oração, porque é como se fosse o motor. A gente só vai conseguir orar a Deus quando a gente tem fé de que Deus é quem Ele diz que é. E até por isso que o menor nível de fé também pode fazer uma oração, porque é na oração que a gente vai conseguindo mais e mais fé, porque a gente vai conhecendo mais o nosso Deus. Mas também outra coisa que nos motiva a orar com fé é a gente conhecer as promessas de Deus. Então, quando a gente tem para nós e a gente segura as promessas de Deus, a gente vai orar com base nessas promessas, porque a gente sabe que elas são verdades e a gente confia no nosso Deus. E sobre isso, se você ainda não adquiriu, eu vou colocar os links aqui na descrição para você adquirir o estudo Ter e Segurar, o estudo bíblico de 10 semanas sobre como amar as promessas de Deus. Então, quando a gente segura as promessas de Deus, as nossas orações têm mais fervor. Sétima dica que ele traz: seja ousado na oração. E para isso a gente precisa ter uma ousadia santa e reverente, porque a gente deve saber que Deus é soberano, que Ele está acima de nós e que todas as vontades dele são boas e tudo que ele faz é para o bem dos seus filhos. E a gente vê isso na vida de Jesus. Por exemplo, certa vez uma mulher que não era judia chegou em Jesus e pediu que Jesus curasse a sua filha endemoniada. Então Jesus disse a essa mulher: não convém dar a comida dos filhos para os cachorrinhos. Mas aí essa mulher diz com toda ousadia e reverência e humildade: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem do chão da mesa dos filhos. Então Jesus diz que em Israel ele nunca viu tamanha fé. Então a gente vê que ela foi com total humildade e reverência, sabendo que Jesus faria aquilo que fosse parte do plano dele, mas ela também fez um pedido ao Senhor Jesus com ousadia. Então, quando a gente ora sobre coisas que a gente sabe que fazem parte da vontade de Deus, a gente pode orar com toda a ousadia. Então, suponha que você está orando para ser uma pessoa mais sábia. Então, você pode usar, por exemplo, Tiago 1,5, em que a Bíblia diz que o Senhor Deus dá liberalmente sabedoria aos que pedem. Então, você pode orar com ousadia, sabendo que essa é a vontade de Deus. Oitava dica: se lembre da plenitude na oração. Na época de Jesus, os fariseus faziam longas orações, só que eles só repetiam as mesmas coisas. Mas hoje o nosso perigo maior é que a gente ora muito pouco. Porque quando a gente ora pouco, a gente demonstra que a gente tem pouco a confessar, pouco a agradecer, pouco a pedir e pouco relacionamento com Deus. Então, não tenha medo de orar demais, mas tenha medo de orar pouco. Nona dica: seja específico na oração. Ou seja, quando você vai orar, não diga simplesmente perdoe os meus pecados, mas especifique qual pecado que você precisa perdão. Então, quando você ora a Deus pedindo perdão por uma mentira que você contou, o Senhor Deus, Ele vai te perdoar porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, como diz em 1 João 1,9. E também Deus vai te fortalecer a ir se reconciliar com essa pessoa e pedir perdão, porque você privou essa pessoa da verdade. Então, quando a gente é específico na oração, o Senhor Deus trata profundamente o nosso coração.
Então imagina que você vai ao médico, você tá com sintomas, o médico te examinou e ele viu qual que é o seu problema, mas ele nunca é específico sobre qual é o seu problema. Ele só diz, não, você está doente. Mas aí você não sabe qual é a doença, então você pergunta pro médico o que você tem, só que o médico nunca fala. Como que você vai se tratar? Não tem como. Então é por isso que, da mesma forma, na oração, a gente precisa ser específico. Se a gente está grato a Deus por algo, a gente diz pelo que a gente está grato. Se a gente está arrependido de algum pecado, a gente fala qual é o pecado que a gente está arrependido. Se a gente quer orar por alguém, a gente é específico. Então, ser específico na oração é algo que é extremamente necessário, principalmente para tratar o nosso coração. 10ª dica: lembre-se da necessidade da intercessão. Muitas vezes a gente é muito egoísta na oração, porque a gente gosta de orar somente por nós ou por aquilo que diz respeito a nós mesmos. Então, na oração, se lembre de orar pelas necessidades não só suas, mas também de outras pessoas da sua igreja e de outras pessoas que também ainda não conhecem o Senhor. E a próxima dica é: seja grato nas suas orações. E olha só que interessante que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, no versículo 6. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, a gratidão deve ser algo fixo em todas as nossas orações. E a nossa última dica: vigie, porque a verdadeira fé começa com oração e também a fé se vai quando a oração se vai. Então, para todas as pessoas que saem do caminho do Senhor, o primeiro ponto que aconteceu para que elas se desviassem é, primeiro, a ausência de oração. Porque antes das pessoas pecarem em público, antes das pessoas dizerem a todos que não fazem mais parte do corpo de Cristo, primeiro, elas deixam de ter comunhão com Deus dentro de casa, no seu tempo privado. Então saiba que a oração é vital para a sua vida cristã. Se você quer ter comunhão com Deus no céu, você precisa ser amigo de Deus aqui na terra. E a nossa pergunta do dia vai ser: qual método você usa para orar? Você usa caderninho, ou você fala em voz alta, ou você faz na sua mente? Como você faz? Eu quero muito saber. Então comenta aqui embaixo que eu vou adorar ver os comentários de vocês. E também, se vocês verem outros comentários que vocês gostaram, estejam conversando aqui embaixo pra gente estar criando uma comunidade aqui no canal. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário e também se inscreve no canal pra você não estar perdendo nenhum vídeo, porque tem vídeo novo toda semana. E a gente se vê no próximo.